Obrigada, Andréia. Boa tarde a todas as pessoas que estão assistindo. Essa que é a aula magna do Programa de Pós-Graduação em Antropologia da Universidade Federal da Paraíba. Agradecer brevemente o grande auxílio do colega Estevão Paletó, professor também desse Programa de Pós-Antropologia, e dizer que é uma satisfação enorme estarmos hoje aqui com a professora Andréa Zouri, uma referência nacional nessa temática da aula que ela se disponibilizou a ministrar hoje. Um agradecimento enorme a ela. Estamos aqui com a intenção da apresentação dessa aula, em seguida abrir um espaço para umas 2 ou 3 perguntas. Então, é interessante a gente conhecer um pouquinho da trajetória, né, do perfil da professora Andréa. Ela é professora titular da Universidade Federal de Minas Gerais, né, atua em ensino, pesquisa e extensão, abordando justamente a temática dos conflitos socioambientais, justiça ambiental, grandes projetos como mineração e hidrelétricas, e ela foi membro da diretoria da ANPOX, né, na gestão 2011 e 2012, e também da Associação Brasileira de Antropologia, onde ela foi coordenadora do Comitê Povos Tradicionais, Meio Ambiente e Grandes Projetos, na gestão 2011 e 2012. A professora Andréa também foi fellow de um projeto no âmbito do Instituto Ibero-Americano de Berlim, né, em conjunto com o Instituto Latino-Americano da Universidade Livre de Berlim, e ela é assessora da presidência da ABA para assuntos de meio ambiente. Como eu já disse, ela é uma referência em todo o Brasil, nessa área de reflexão, de produção de conhecimento, tendo diversas publicações, né, na área, e aí, só para mostrar como é que se diz, um livro que ela organizou, Mineração, Violências e Resistências, né, e muito recentemente também participou da organização de um dossiê na revista Antropolítica, junto com 2 colegas professoras, né, Débora Bronze, da UF, e Edna Castro, da UFPA, né, Federal do Pará, com o título de Estado, Desregulação Ambiental e Luta por Direitos no Brasil. Então, sem muito mais delongas, de novo agradecer enormemente e dizer que é uma satisfação grande poder contar com a presença aqui. Professora Andréa, está aí aberto para a sua fala, que certamente nos enriquecerá enormemente. Bom, boa tarde, né? É uma honra estar aqui hoje, proferindo essa aula. Gostaria de agradecer o convite dos colegas do Programa de Pós-Graduação em Antropologia, da UFPB, por essa oportunidade, como eu disse, essa honraria, né? Também quero manifestar o meu respeito e minha solidariedade, antes de tudo, a todas as pessoas que perderam algum ente querido, amigo ou parente nesta pandemia. Além dos números crescentes de mortos infectados pelo coronavírus, o noticiário transborda em imagens impactantes sobre a devastação ambiental que assola o país, sobretudo o desmatamento e as queimadas na Amazônia e no Pantanal. Fogo, animais queimados vivos, comunidades tradicionais sendo despejadas, indígenas assassinados, mortos ou adoecidos, compõem um panorama, por assim dizer, apocalíptico, que me faz inevitavelmente viajar no tempo, uns 30, 40 anos atrás, o tempo da minha juventude cronológica,
né? Estou falando aí das minhas memórias da década de 1980, quando as imagens da Amazônia em chamas chamou a atenção do mundo, que também escutava os testemunhos de Chico Mendes, José Lutzenberger, Cacique Raoni e até mesmo do cantor Sting, entre tantos outros. Essa década de 1980 ficou conhecida como a década da destruição e foi assim registrada nos documentários do historiador inglês Adrian Cowell. Mas é importante lembrar também que essa década igualmente gerou o socioambientalismo. Experiências como a Aliança dos Povos da Floresta, o movimento de resistência à barragem de Belo Monte, eternizada na imagem de bravura da Índia Tuíra, com seu facão posicionado na face do representante da empresa Eletronorte. Eu poderia evocar tantas outras imagens, como a do discurso de Ailton Krenak no Congresso Nacional, não à toa rememorado hoje em dia com certa frequência, na medida em que seus escritos nos instigam a sonhar e criar formas para adiarmos o fim do mundo. Então é preciso a gente ter em mente a história de luta e de resistência que gerou um processo de ambientalização do Estado, ambientalização da sociedade, ambientalização dos conflitos sociais, como nos ensina José Sérgio Leite Lopes, e nos legou frutos e desdobramentos relevantes, como foi no plano institucional e normativo, a elaboração de capítulos da Constituição Federal que tratam do meio ambiente e dos direitos indígenas. Gostaria, então, de destacar, desde esse início de nossa conversa, né, a existência desse duplo movimento que, se de um lado ativa a lembrança das forças destrutivas de outrora, que parecem rondar de forma nada fantasmagórica o nosso presente, também nos faz recordar a resistência e a emergência das forças propositivas que, sem dúvida, estão vivas e operantes na nossa sociedade. É bom que a gente não se esqueça disso, sobretudo neste momento, né, em que o presente e o futuro podem nos parecer, de alguma forma, algo sombrios, especialmente para nós, antropólogas e antropólogos, que estamos implicados no trabalho com os grupos em processo de maior vulnerabilização na nossa sociedade, os povos indígenas, as comunidades tradicionais e quilombolas. Fato que nos traz a dimensão racializada desse ambientalismo, como alerta Henri Axelrad, e coloca também inúmeros desafios para a antropologia brasileira. O título da minha aula fala da emergência do antiambientalismo no Brasil, e por isso eu começo lembrando que o antiambientalismo em si não é fenômeno recente na história do país, embora sua presença nos espaços decisórios, espaços de poder, se faça notar de maneira clara, aberta e inconfundível hoje. Afinal, a maioria do povo brasileiro, eu acredito, se viu perplexa com os pronunciamentos do ministro do Meio Ambiente do Brasil, Ricardo Salles, que na reunião ministerial de 22 de abril sugeriu, sem qualquer pudor ou cerimônia, aproveitar, em aspas, né, eu estou citando, aproveitar a crise da pandemia para ir passando a boiada, com medidas infralegais, portarias, decretos e outros expedientes do gênero canetada. A posição é cristalinamente antiambiental. Na mesma reunião ministerial, o então ministro da Educação se sentiu também à vontade para explicitar o que ele chamou de ódio pela expressão povos indígenas. Ele repetiu a palavra ódio 3 vezes, sem que qualquer um dos presentes ali expressasse qualquer estranhamento. O ministro da Educação caiu, enquanto o ministro do Meio Ambiente permanece firme na sua fiel e obstinada missão, que não tem sido exatamente a da proteção ambiental. Mas como é que nós chegamos a essa situação hoje, em que discursos e iniciativas públicas tão francas e despudoradamente abertas contra o meio ambiente, os povos indígenas, são colocados à luz do dia, sem cerimônia, por aqueles que hoje teriam a responsabilidade pelas políticas de Estado voltadas justamente para esses temas?
Minhas reflexões sobre esse processo estão divididas em duas partes nesta apresentação. A primeira, que vai identificar as raízes dos discursos antiambientais e anti-indígenas em segmentos como Forças Armadas e oligarquia política regional na Amazônia, e uma segunda parte que analisa como o ambientalismo liberal, o ambientalismo de resultados, aquele do desenvolvimento sustentável, pavimentou o caminho para o antiambientalismo hoje. Essas são reflexões que estão presentes em algumas publicações, pelo menos duas delas, gostaria de citar um artigo de 2010, que foi publicado no periódico americano, Journal of Environment and Development, sobre o discurso dos militares e dos políticos, e a mais recente, já mencionada pela colega Alexandra, que é uma introdução do dossiê que eu organizei, tive a honra de organizar com as colegas Edna Castro e Débora Brons, para a revista Antropolítica da UF. Então, o fato é que já há algum tempo eu venho identificando as atuais políticas de desmanche ambiental como manifestação de violência nua, em contraposição a um período político anterior marcado pelo neodesenvolvimentismo, em que a desregulação ambiental se fazia de forma gradativa, menos espetaculosa, numa espécie de violência lenta, no sentido sugerido pelo autor Rob Nixon. Na forma da violência lenta, sobretudo a partir dos anos 90, o país foi pouco a pouco retardando a demarcação de terras indígenas e quilombolas, na mesma proporção em que abria novos territórios para o avanço da soja, da mineração e demais commodities. Foi acumulando conflitos em unidades de conservação, enquanto aprovava grandes obras de infraestrutura, como são exemplos as hidrelétricas do Rio Madeira, Santo Antônio Giral e Belo Monte, no Xingu, além de complexos minerários como Minas Rio, que liga Minas ao Rio de Janeiro, né, Mineroduto, todos eles licenciados com elevados números de condicionantes, medidas mitigadoras e compensatórias jamais cumpridas. Não obstante tudo isso, operante no seio do Estado Democrático de Direito, sob guarda de governantes identificados como progressistas. Foi assim que a violência lenta foi pavimentando o caminho para a emergência do antiambientalismo, antes uma força minoritária e sectária que agora se apresenta no centro do poder de Estado. De fato, no início dos anos 90, discursos antiambientais eram apresentados por vozes oriundas das Forças Armadas de oligarquias regionais, enquanto o país via crescer o debate sobre desenvolvimento sustentável e a sustentabilidade. Os discursos antiambientais pareciam, portanto, retóricas anacrônicas diante das mudanças do mundo simbolizadas pelo fim da Guerra Fria, a queda do Muro de Berlim, queda de fronteiras, enfim, econômicas e culturais, que, junto com inovações tecnológicas, sobretudo na área de comunicação, das comunicações, faziam emergir o imaginário de um mundo globalizado. Nesse contexto, um evento de caráter global, como a Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, ocorrida no Rio de Janeiro, em 1992, a Rio 92, era percebida por representantes militares e políticos regionais como uma grande conspiração internacional para ocupar a Amazônia. Assistia-se, então, um certo casamento entre a preocupação militar com a soberania nacional, controle territorial, e os interesses da oligarquia rural e das corporações multinacionais pela apropriação do espaço amazônico para fins da acumulação capitalista. Eu registrei, à época da Rio 92, uma escalada de acusações contra ambientalistas nos meios de comunicação. Os militares acusavam os ambientalistas de serem internacionalistas e apátridas, de serem inimigos da nação, enquanto os ambientalistas respondiam responsabilizando os militares pela facilitação dos investimentos econômicos internacionais na Amazônia desde a década de 70. O ex-ministro do Exército, Leônidas Pires, chegou a declarar que sentia pelo então secretário nacional de Meio Ambiente, não tinha, à época, ministro de Meio Ambiente, era o cargo máximo, secretário nacional de Meio Ambiente, José Lutzenberger, abro aspas, o mesmo ódio que sentia pelo líder comunista Luiz Carlos Prestes.
Notem que ambientalistas e comunistas já eram colocados na mesma posição de equivalência semântica, não como opositores de um projeto político, do projeto político desses segmentos, mas como inimigos da nação. Em 1991, num seminário organizado pela Escola do Comando e Estado-Maior do Exército e pelo Centro Brasileiro de Estudos Estratégicos, respectivamente ECM e SEBRES, Gilberto Mestrinho, governador do estado do Amazonas à época, dizia, eu vou citar, então, aspas, há uma indústria de mistificação fazendo o que nós não podemos derrubar as árvores porque o ecossistema, a simbiose, a delicadeza do ecossistema amazônico. Mas por que espalhar esses mitos e por que essa preocupação quase nervosa em relação à Amazônia? Porque o satélite passou por cima da Amazônia e verificou que nela se situa a maior província mineral do mundo. Então, imediatamente, ainda na segunda metade da década de 60 e fortemente no de 70, o Brasil foi invadido por uma campanha de preservação da Amazônia, intocabilidade da Amazônia. E eu me lembro bem que surgiram várias associações e ligas de defesa da Amazônia por gente que não sabia nem onde ficava a Amazônia. Fecho aspas. Sobre a questão indígena, nesse mesmo documento, a questão é sintetizada, posição militar, da seguinte forma, abro aspas, os SEBRES se opõem à preservação radical da cultura aborígene e à formação de cistos em áreas desproporcionais ao número de silvícolas. Eu chamo a atenção aqui essa palavra cistos, quistos, que algumas vezes é quistos e outras cistos, né? Uma célula cancerígena, né? Assim referida, e também a palavra silvícola, em referência aos povos indígenas. Em 1993, houve um massacre de Yanomamis na aldeia Aximu, na divisa com a Venezuela, um ataque de garimpeiros. Indagado sobre a crença na tese de internacionalização da Amazônia, o então ministro do Exército, Zenildo Lucena, declarou, eu vou citar novamente, é uma preocupação nossa. A riqueza da Amazônia nos leva a essas preocupações. Há um grande interesse na área. É a maior reserva mineral do mundo, como a permanente presença de garimpeiros indica. A questão da nação Yanomami é muito perigosa. Nação é a brasileira. Precisamos ser cautelosos. Há o caso da Bósnia para prová-lo. Então, ele se refere aí, nessa visão, nação, Estado-nação, né, e a questão de um eventual separatismo, né, que poderia ocorrer, e aí fazendo referência aos Balcãs, a questão da Bósnia naquele momento. Bom, isso a gente está falando dos anos 90, eu queria avançar um pouquinho, né, para os anos 2000, agora no regime, no governo do Fernando Henrique Cardoso, né, em 2001, foi identificada uma base de espionagem militar em Marabá, batizadas de Operação Pescado e Operação Poseidon. Movimentos sociais, organizações sindicais, partidos políticos, ONGs, padres, acadêmicos, eram classificados como forças adversas, admitindo-se, eu cito, arranhar direitos em seu combate. Em 2008, já no governo Lula, a ratificação da demarcação das terras indígenas da Raposa Serra do Sol envolvia conflitos entre fazendeiros e indígenas. O tema volta ao noticiário, como na capa da revista Isto É, em maio de 2008. O título da capa era Amazônia, sua soberania está em xeque. Propostas de internacionalização do maior tesouro verde ganha força na comunidade global. Uma resposta imediata é necessária. O jornalista Arnaldo Jabor, que era cronista do Jornal Nacional, em abril de 2008, se referiu assim ao tema, abro aspas, existem nações indígenas distintas da nação brasileira? Há uma loucura maliciosa neste país, nos dividindo em várias nações, indígenas, negras, não brasileiros. Isso favorece a atuação de falsas ONGs nacionais e internacionais que lucram com essa divisão em termos financeiros e políticos. Percebam, então,
Fecho aspas. Percebam, então, a recorrência do discurso antiambientalista e anti-indígena que evoca ameaças à soberania nacional, equacionando para tal as dimensões de espaço geográfico, território, lugar e nação, em contraposição à questão da pluralidade étnico-cultural do país. É um projeto de Estado-nação avesso à diferença e à diversidade. Nacionalista, quando se trata de temas como defesa ambiental e indígena, mas internacionalista quando se trata de exploração econômica dos recursos naturais. Eu resgatei esses fragmentos de discursos em diferentes contextos dos 90 aos 2000 para mostrar, de certa forma, o lastro histórico das posições antiambientais e anti-indígenas na nossa sociedade a partir de um recorte centrado nos anos 1980, quando a democratização do país coincide com processos de globalização e os debates sobre desenvolvimento sustentável que estavam ganhando peso nessa época, o que fez com que essas posições antiambientais e anti-indígenas se colocassem de forma minoritária, até mesmo sendo vistas como anacrônicas, são vistas até os dias atuais, né, quando elas ascendem politicamente e ocupam posições centrais de governo do país, num contexto econômico e político hoje bastante diferente dessas 2 décadas. Agora, se de um lado a identificação da presença histórica dessas posições antiambientais e anti-indígenas em segmentos antes minoritários e conservadores da sociedade nos ajuda a entender as raízes dos discursos trazidos à lume na atualidade por atores formados neste contexto, como é o caso do próprio presidente do Brasil, que se formou nos quadros militares, né? Alguns, enfim, nas mesmas instituições. De outro lado, a concretização dessas políticas antiambientais precisam também ser compreendidas frente ao contexto das políticas neoliberal e neodesenvolvimentistas, que, ao abraçarem certa perspectiva ambiental hegemônica em nível mundial, a da modernização ecológica, do desenvolvimento sustentável, pavimentaram o caminho para a desregulação e o desmanche ambiental de hoje. E é sobre esse processo agora que eu passo, então, a discorrer. Voltando aos anos 1990, nós identificamos 2 regimes políticos globais distintos que se fundem, um subsumindo o outro. Em 1992, a realização da Conferência das Nações Unidas, no Rio de Janeiro, como já mencionei, e em 1993, a rodada do GATT, no Uruguai, que cria a Organização Mundial do Comércio, e esta sela, portanto, o consenso de Washington. Então, paulatinamente, o regime da OMC passa a encapsular a agenda ambiental já bastante gerida a essa altura pelo Banco Mundial e suas condicionalidades para empréstimos aos países em desenvolvimento. O desenvolvimento sustentável, como uma espécie de concessão do capital à racionalidade ambiental, possibilitou o aparente consenso entre as 2 agendas, ambiental de um lado e a econômica liberal de outro. A centralidade da gestão ambiental no campo do desenvolvimento sustentável, via o paradigma da modernização ecológica, foi construída a partir do tripé soluções de mercado, eficiência tecnológica e consenso político. Nesse último aspecto, ênfase foi dada aos processos ditos participativos, tais como as audiências públicas nos contextos de licenciamento ambiental, as consultas prévias e informadas, os comitês de bacia, enfim, né? Um enfoque gerencial sublinhou essa agenda de iniciativas que se mostrou mais centrada nas técnicas e procedimentos do que nas finalidades, de fato, né, dos projetos políticos de transformação social. Na contramão desse ambientalismo liberal, esse ambientalismo de resultados, que é corporativo, o ambientalismo de Estado e das ONGs hegemônicas, o ambientalismo da justiça ambiental, o socioambientalismo, colocava a questão da desigualdade ambiental, do racismo ambiental e pautava propostas políticas de mudança social. São inúmeros os movimentos que se somaram às resistências dos atingidos pelo desmatamento e pelas barragens, fortalecendo gradativamente as alianças com as organizações ambientalistas, indígenas, quilombolas e povos tradicionais na luta pelo reconhecimento de direitos, na resistência aos grandes empreendimentos. Entretanto,
Os investimentos políticos para a construção de vigoroso consenso por meio de princípios chamados participativos confundiam o direcionamento da crítica. Ficava cada vez mais evidente que a participação instituída a reboque da modernização ecológica apresentava-se, na realidade, como um processo tardio e instrumentalizado. Uma participação tutelada em torno das dimensões relativas ao ônus dos grandes projetos, medidas compensatórias, medidas mitigadoras, pouco acessível, por exemplo, ao campo do planejamento geográfico territorial, que é algo que antecede, ou deveria anteceder, o licenciamento ambiental, né? E uma participação, então, que ficou disciplinada por mecanismos sutis de negociação e de produção de aceitação, de pacificação do dissenso e da domesticação dos conflitos socioambientais. As pautas defendidas pelos movimentos socioambientalistas de equidade, justiça ambiental, dimensões que pressupõem, entre outras, o debate sobre a destinação territorial, permaneceram ausentes da abordagem ambiental institucionalizada no licenciamento ambiental. Ainda que com aparente formato participativo, assistiu-se ao incremento da violência lenta, na forma da violação de direitos humanos por meio dos deslocamentos forçados e da imposição de transformações radicais nos ambientes e modos de vida das populações atingidas pelos empreendimentos. Essa violência lenta compreendeu ainda a sistemática desregulação ambiental, verificada na introdução de expedientes não previstos nos marcos regulatórios, como é o caso da concessão de licenças parciais ou licenças fragmentadas, o aumento significativo de condicionantes atreladas às licenças ambientais, como as centenas de condicionantes nos licenciamentos da hidrelétrica de Belo Monte, mais de 400, né? E também do projeto de mineração Minas Rio. O ambientalismo liberal e suas soluções técnicas, baseadas em capital, burocracia e ciência, edificadas de modo complexo para, teoricamente, superar o declínio ambiental, geraram um alto custo social e financeiro para os investidores e as elites empresariais. Esse é o ponto. Não tardou muito para que se verificassem as primeiras investidas do capital internacional na difusão de um consenso em torno da chamada flexibilização dos critérios ambientais aplicados à avaliação de projetos de desenvolvimento motivado ou justificado pelas sucessivas crises econômicas. Desde 2004, por exemplo, vimos surgir no Brasil um conjunto de iniciativas promovidas por grupos empresariais fortemente articulados com representantes do legislativo, que culminou na elaboração de um projeto de emenda constitucional, PEC, posteriormente desdobrada em outros projetos de lei e, finalmente, em uma nova lei geral do licenciamento ambiental. Propõe-se uma simplificação do rito, de suas etapas normativas, ou até mesmo a sua extinção em casos específicos, sob o argumento de que sua morosidade dificulta a atração de investimentos. O licenciamento ambiental tem sido apontado como um dos principais vilões do crescimento econômico do país. Um estudo realizado pelo Banco Mundial, em 2008, aparece como ponta de lança da intensificação dos debates pela desregulação no Brasil. Termos como simplificação, segurança jurídica, previsibilidade, né, passaram a ser amplamente difundidos nos argumentos em prol da desregulação ambiental, sendo inclusive mencionados literalmente pelo ministro Ricardo Salles na reunião do dia 22 de abril já mencionada. O movimento de desregulação alçou voos mais amplos, com uma agenda de propostas para a revisão sistemática de inúmeras outras leis e normas erigidas a partir da Constituição de 88. E, em muitos casos, em épocas até mesmo anteriores, a exemplo do Código Florestal, Código da Mineração, Código das Águas, das leis sobre agrotóxicos e transgênicos, dos conflitos em torno de unidade de conservação, das terras indígenas, terras de povos e comunidades tradicionais, tudo isso envolvendo os interesses do agronegócio, das indústrias extrativistas, minerais e agrícolas. Tudo isso também no seio do chamado Estado Democrático de Direito, que manteve o princípio da participação operante na forma de uma ampla gama de conselhos sociais, a exemplo daqueles conselhos que foram extintos ou resumidos por meio da violência agora nua, né?
por meio de decreto em 2019, em que mais de 600 órgãos de participação popular foram extintos ou reduzidos, a exemplo do próprio CONAMA, Conselho Nacional de Meio Ambiente, reduzido de 86 membros para 23, e que, na semana passada, por exemplo, reuniu, né, performaticamente para revogar 3 normativas importantes, né? Então, nós chegamos ao contexto atual dessa violência nua, sem disfarces, né? A utopia centrada na perspectiva do consenso, da negociação, onde todos ganham, soluções win-win, que marcou os governos anteriores, de fato, eu defendo que ela pavimentou o caminho para o antiambientalismo e o anti-indigenismo explícitos, né? Que se fazem sentir não apenas pelas políticas de desregulação, mas pelo desmanche das instituições mesmas, né, constitutivas do próprio Estado. De forma significativa, o primeiro ato do governo Bolsonaro, o primeiro ato simbólico de governo que marca, né, simboliza o seu governo, foi um decreto que retirava da Fundação Nacional do Índio, a FUNAI, a competência para identificação e demarcação de terras indígenas. No segundo dia de governo, outro decreto transferia da FUNAI para o Ministério da Agricultura, sob controle do lobby ruralista, a tarefa do licenciamento ambiental de empreendimentos que poderiam atingir povos indígenas. No rearranjo dos ministérios, a FUNAI foi ainda transferida do Ministério da Justiça para o da Mulher, Família e Direitos Humanos, completamente esvaziada das suas funções históricas e constitucionalmente estabelecidas. A partir de uma forte mobilização dos grupos indígenas, né, e apoiadores, em abril do ano passado, a FUNAI retornou para o Ministério da Justiça, mas o fato é que se instituiu, a partir daí, um vertiginoso processo político e institucional envolvendo desregulamentações e reregulamentações, uma espécie de vertigem nesse campo indígena e ambiental, com efeitos, né, de desregulação e, sobretudo, de escalada da violência nos territórios, a violência brutal, física, nos territórios. O número de lideranças indígenas mortas em 2019 foi o maior em 11 anos. Das 27 pessoas mortas em conflitos no campo, segundo relatórios da CPT, 7 eram indígenas. A vulnerabilização dos povos indígenas diante da Covid é assustadora. Mais de 35 mil casos, mais de 500, em torno de 500 mortes, né? No mesmo diapasão, governantes se pronunciam acerca da eliminação do ativismo e designam autarquias ambientais, tais como IBAMA e ICMBio, como fábricas de multa. Acusações que fomentam um ambiente de desrespeito às leis ambientais vigentes, implicando na redução da fiscalização ambiental, na intensificação do desmatamento, das queimadas, sobretudo na Amazônia brasileira, o aumento de invasões das terras tradicionalmente ocupadas e o acirramento de conflitos armados. Uma sucessão de atos e decretos resultaram nos investimentos contra o aparato jurídico, institucional e administrativo constituído para inibir crimes ambientais, proteger os ecossistemas e os povos da floresta. Dentre eles, aqueles que se constituírem em torno da notória desestruturação dos órgãos ambientais e seu aparelhamento em todos os níveis de gestão. Fazendo uso de uma ação de garantia da lei e da ordem, GLO, o presidente retirou a autonomia dos órgãos de proteção ambiental no combate ao desmatamento, submetendo a fiscalização à tutela dos militares. A medida vale dentro e fora das unidades de conservação, terras indígenas e outras áreas federais na Amazônia Legal. Outro decreto, de 11 de fevereiro de 2020, transferiu o Conselho Nacional da Amazônia Legal do âmbito do Ministério do Meio Ambiente para a vice-presidência da República, sob comando do general Hamilton Mourão. Em meio à pressão internacional de investidores e à pressão nacional de empresários, as forças militares se tornam protagonistas das metas governamentais voltadas para a Amazônia, anunciando sua competência para compatibilizar os interesses protecionistas, combate às queimadas, fiscalização, retomada de projetos de investimento do Fundo da Amazônia, com a não menos importante dita regularização fundiária. A propósito dessa regularização fundiária, uma série de outros interesses estratégicos aparecem atrelados, né, tal como a mineração em terras indígenas e da União, o aumento na disponibilidade de terras para o agronegócio, grandes investimentos, empreendimentos de infraestrutura, em suma, a ocupação da Amazônia para fins dos interesses econômicos e empresariais a partir da política neoextrativista em grande escala, né? De março a maio de 2020,
foram editados 195 atos pelo governo federal na área ambiental, bem no início do Covid, não é? Contra 16 atos no mesmo período, em 2019. Então, é nesse cenário que se intensifica a pressão para a regulamentação da mineração, a produção de petróleo e gás, a geração de energia elétrica em terras indígenas, projeto de lei 191, né, de 2020, encaminhado pelo Poder Executivo ao Congresso Nacional em fevereiro desse ano. Né. O projeto de lei 2633, né, conhecido como PL da grilagem, se soma às investidas de regularização, né, da grande propriedade privada em terras públicas invadidas, sem vistoria prévia, sem punição contra os crimes ambientais já praticados nas terras sujeitas à titulação. Então, o desmonte se radicaliza através da inobservância ou desrespeito ao marco regulatório, de que são exemplos processos de licenciamento para obras que estão em andamento, mesmo sem a promoção de audiência pública, consulta prévia, livre, informada das comunidades tradicionais, comunidades atingidas. Para concluir, eu queria dizer que as políticas que deslizam entre a desregulação e o desmanche ambiental, elas nos fazem indagar sobre uma possível reconfiguração do Estado em curso hoje, né? Por um lado, vê-se uma mudança nos quadros de poder por meio do aparelhamento das instituições estatais por agentes representantes dos setores como o agronegócio, a mineração, as Forças Armadas, que antes defendiam suas agendas em posições minoritárias no Congresso e hoje ocupam cargos de decisão do Estado. E, por outro lado, vemos uma redefinição das relações entre o Estado e as populações e das formas de legibilidade e ilegibilidade a que estão sujeitas pela sua intervenção. A partir desse quadro geral, algumas questões se impõem. Prescindindo da performance, da participação como encenação democrática e dos mecanismos sutis de disciplinamento da crítica próprios da violência lenta institucional, representada pelas instâncias de negociação, a violência nua que se apresenta incrementa a dívida ecológica, aprofunda o fosso da injustiça ambiental e ameaça, de fato, os direitos constitucionais. Mas ela também se choca com o ambientalismo empresarial global, que desde o final dos anos 90 investiu nos dispositivos de disciplinamento e controle da crítica como forma sutil de dominação, a harmonia coerciva, no sentido dado por Laura Nader, o modelo de participação como aceitação, o arranjo win-win do Banco Mundial, algo que não fere, enfim, a autoimagem do Ocidente moderno como mundo civilizado. Alemanha, França, União Europeia, eles já se manifestaram, né, em relação às queimadas da Amazônia, ao desmatamento, os pronunciamentos do presidente Jair Bolsonaro, já ameaçaram de, né, de não concretizar o comércio, né, da União Europeia com o Mercosul, caso o Brasil não coibir o desflorestamento, né, as queimadas, enfim, a degradação ambiental. Então, as perguntas que se colocam são as seguintes, né, neste momento. A violência nua seria sustentável para os negócios no mundo onde ainda imperam valores como modernidade, civilização e democracia? Não foi justamente em nome da democracia e da modernidade que a violência lenta foi sendo instituída por meio de processos pacificadores do dissenso? Em que medida esses valores caros ao sistema de dominação ocidental serão descartados e substituídos por outros a sustentar uma vertente embrutecida do neoliberalismo mundial em confluência com o antiambientalismo racializado? Estaríamos diante de uma nova vertente do liberalismo, um necroliberalismo, um necroestado, para dialogar um pouco com Mambembe? Quais seriam as bases simbólicas, então, e imaginárias a lhe facultar justificativas hoje? Quais as bases sociais e jurídicas a lhe conferir legitimidade e legalidade? Essas são questões que, a meu ver, desafiam o presente e o futuro. São questões para as quais atentam inúmeros movimentos sociais, socioambientais e ambientalistas engajados na luta pelos direitos e pela construção de um mundo melhor.
As comunidades que vivem nas áreas de rios, matas, cerrado, floresta, apontam para a construção de um modelo coletivo de autodeterminação, que é emancipatório e descolonizado, a partir de seus modos de vida, concebidos por uma visão e uma relação singular que estabelecem com a natureza. Para citar a nossa colega Eliane Cantarino, abro aspas, a resistência protagonizada nas margens seguirá configurando novas formas de fazer história, fecho aspas. Evidentemente, antropólogos e antropólogas como nós, imersos nessa sociedade, neste planeta, né, somos também desafiados à prática de uma antropologia ativa e responsável do ponto de vista ético, epistêmico e político. Assunto que abre espaço para uma possível continuidade, conversa em nosso debate. Muito obrigada. Bom, André, certamente somos nós que agradecemos, né? Uma fala tão cheia de uma reflexão profunda e, ao mesmo tempo, acompanhada de um aspecto emocional que poucas vezes se vê quando se realizam análises no âmbito da antropologia, em que esse aspecto tão importante para as comunidades, para as pessoas envolvidas, né, talvez seja exatamente aquele mais importante. Teríamos algumas questões de quem está assistindo, né, para que a Andrea possa, portanto, responder. Vamos ver aqui no chat como é que estão essas perguntas, né? Muitos elogios, Andréa. Né? Gente amiga, queridas. Oi? Abraço para todo mundo. Pois é, com certeza. Olha, a gente está assistindo aí no próprio vídeo. Obrigada. Né? E aqui já tem a primeira pergunta, né, de Vinícius Papatella, perguntando, né, de que modo as instituições públicas, Defensoria Pública e Ministério Público são, entre aspas, vestidas com essa perspectiva do consenso. Né? Acho que a André poderia primeiro responder a essa questão e aí depois a gente passa. Tem um outro comentário do Everton Silva, né? Em que ele pergunta, primeiro parabeniza e depois pergunta se André chegou a ler a entrevista, né, do vice-presidente. Não. Eu não sei exatamente se... Estou imaginando que foi uma fala dele, mas, enfim, é uma pergunta para a Andréia, né? Se você viu e que você comentasse. Não, Everton, eu não vi. Essa entrevista foi de quando, né? Eu também dei uma entrevista para a Deutsche Welle falando dos escudos militares, eu não sei se, espero que não seja. Não, eu não vi essa entrevista, seria interessante, né, ler para poder comentar, lamento, mas não vou poder fazê-la hoje, tá? Sobre a questão das instituições, né, Ministério Público, a pergunta do Vinícius Papatella, né, sobre o Ministério Público e a questão do consenso, a oportunidade da gente falar, como eu disse, né, que essa perspectiva dessa harmonia coerciva, né, como chama Laura Nader, ela surge no contexto aí dos Estados Unidos e também no Brasil, né, e com instituições que vão, então, propagando esse tipo de cultura e de crença, né? Então, é bom que a gente se lembre, o Ministério Público ele é uma instituição dentro da sociedade brasileira como outra instituição qualquer, né? Então, sujeito também a essas movimentações, sujeito também a essas percepções, a construção dessas imagens, né? E o que a gente tem observado, inclusive realizamos em 2012 um seminário na UFMG com
procuradores e com promotores, justamente para debater essa cultura da negociação, né, da extrajudicial, né, cultura da promoção dessa negociação entre partes, né, que faz parte da instituição, que para nós, no âmbito do meio ambiente e da questão dos povos indígenas, de todos os direitos que são violados pelos grandes empreendimentos, ela nos pareceu sempre equivocada a adoção já a priori, né, da ideia dos acordos, né, da ideia de se sentar e, através de um acordo de cavalheiros, encontrar um denominador comum entre as partes. É uma forma de gestão do conflito, né, que numa sociedade desigual, como é a nossa sociedade, a sociedade brasileira, né, ela, na verdade, sempre tende para as forças mais fortes, né, no contexto da negociação. Então, se você tem, de um lado, comunidades que estão sendo deslocadas compulsoriamente por barragens hidrelétricas ou pela mineração, geralmente são comunidades rurais, camponesas, comunidades indígenas ou comunidades tradicionais, né? E, de outro lado, empresas com poderio econômico, técnico, jurídico, simbólico, né? O descompasso ali entre as partes, ele é enorme, a desigualdade é enorme, é uma simetria, né, muito evidente entre as partes, né? Então, a concepção ali, acho que parte de uma ideia de que você tem, né, interesses divergentes, né? Ponto de partida é um entendimento de que você tem interesses distintos entre dois atores e que, a partir desses dois interesses distintos, você pode costurar um acordo win-win, como eu disse, né, do Banco Mundial, todos ganham, então, mediar isso daí. Só que, na verdade, é uma concepção que ignora o fato de que certos grupos têm, na verdade, estão tendo seus direitos violados, né? Então, há uma confusão aí entre direito e interesse, né? Em que os interesses, a ideia de interesse acaba subsumindo a noção de que existem direitos que estão sendo violados, né? E as instituições têm se mostrado, de certa forma, frágeis para garantir esses direitos em violação. Então, existe uma cultura institucional, sim, do Ministério Público, das instituições, enfim, que deveriam estar aí defendendo os direitos do SUS, etc., de que como é que eles dizem, um mau acordo é melhor do que uma boa judicialização, uma coisa assim, que tem também o argumento de que a judicialização ela não é muito boa, porque ela é morosa, demora, né? E você transfere, então, para o judiciário algo que, além de ser moroso, vai depender de um juiz que vai ter também seu entendimento. Então, prefere-se sempre a ideia de que um acordo, uma negociação é melhor do que uma judicialização. Eu não estou defendendo a judicialização nem nada disso, mas eu estou tentando apenas trazer aqui para a gente compreender que a ideia consensualista, a ideia de que se pode criar uma harmonia, um consenso entre as partes, negociar, fazer uma barganha, ela acaba, então, contribuindo para a deteriorização dos direitos, porque confunde direitos com interesses, em detrimento dos grupos mais vulnerabilizados, né, socialmente, por esses processos, como os grandes empreendimentos, por exemplo. A gente está vendo agora o caso mais típico aí, o problema do desastre do Rio Doce. Nós já vamos para 5 anos do desastre do Rio Doce, né, em que acordos extrajudiciais foram firmados, né, uma força-tarefa criada pelo Ministério Público Federal, Ministério Público Estadual, Defensoria, nos estados de Minas e Espírito Santo, estão conduzindo esse processo de negociação, né, com a empresa Samarco e as empresas que possuem essa marca, a Vale e a BHP Billiton, durante esses 5 anos, né, com resultados assim bastante preocupantes, né, pela demora, pela delonga, pelo não atendimento aos
né, aos atingidos, vítimas desse desastre, né, que ainda permanecem sem a retomada da sua vida, né, da sua condição de vida, sem autonomia sobre suas vidas, né? Eles mesmos dizem, nossa vida está pausada, né? É uma situação imposta, né, a eles, e que já dura 5 anos, é um desastre que dura 5 anos. Então, essas tentativas de negociação com empresas que detêm, e que, além de tudo, são empresas que, na verdade, causaram desastre. Nesse caso é muito evidente, elas são réis no processo, né? Não deveriam estar sentando à mesa para conduzir e desenhar e conduzir e implementar processos de reparação nesse contexto, né? E, no entanto, elas comandam esses processos de reparação, lamentavelmente, né? Então, eu vejo aí grandes fragilidades institucionais a partir dessa perspectiva adotada pelas instituições, inclusive afinadas com o Banco Mundial, né? Porque nós temos notícia que o Banco Mundial ele esteve no Brasil, ele esteve, né, ele patrocina cursos, ele fomenta cursos, inclusive, sobre negociação, né? Ele esteve em Minas Gerais, por exemplo, em 2009, fomentou e também apoiou financeiramente iniciativas do Ministério Público para a construção de núcleos de negociação, né? Então, é bastante preocupante há que se ter uma reflexão institucional a respeito dessa adesão. É a coisa mais complicada do que eu estou dizendo, mas acho que é um pouco por aí, Vinícius, você sabe, né? Andréia, nós temos 7 perguntas ainda, e o Estevão, então, encerrou as inscrições. Tinha uma inicialmente feita, eu vou colocá-la para você aqui. Então, a pergunta primeira, se a gente talvez pudesse ou selecionar algumas das outras 6, ou se você, digamos assim, aguentaria fazer 2 blocos de 3 perguntas para responder. Como é que você preferiria, André? Fique aí à vontade. Acho que, não sei, né? Acho que você pode colocar aí 3, depois 3, que você quer colocar 6 de uma vez? Não. Vamos. Então, a primeira, e depois a gente coloca as 3 em seguida. E a gente vai vendo, né? Contigo, isso. Bom, a pergunta da Amanda diz, né, professora, como a senhora avalia o papel da mídia nacional e internacional na representação da imagem ambiental do Brasil? Eu vou responder uma por uma, né? A gente também... Amanda. E tem uma outra que é da Camila, perguntando se você poderia comentar sobre os ataques que têm sido reiterados às ciências humanas, né? E principalmente a antropologia com relação a esse antiambientalismo. Ok. Outra ainda, né, de Elisângela. Elisângela, na mesma linha, né? Isso. Como seria uma ação assertiva dos cientistas sociais frente a esse movimento antiambientalista? Essa é uma pergunta não muito simples, né? De se responder. Bom, vamos essas 3 aí. Acho que eu agradeço as questões, né? Eu acho todas muito difíceis da gente responder. Eu vou comentar aqui, enfim, um pouco o que eu estou sentindo, né, em termos da mídia, Amanda. A mídia hoje é uma mídia tão diversa, né? Você tem o mainstream mídia, né? Os grandes jornais e as grandes redes de televisão, e com as suas diversidade, e tem também as mídias alternativas, nem se chama mais alternativa, mas há uma diversidade no campo das mídias, né? Então, eu imagino que você esteja se referindo à mídia, né, hegemônica, a mídia mainstream, né? Eu acho que hoje isso daí, nosso país ficou um pouco
dividido, ficou bastante dividido entre perspectivas ali, né, que se confundem em termos do que é verdade, o que não é verdade, há toda uma coisa de fusão de fake news, então a gente está vivendo um contexto bastante complexo, né, e problemático nesse sentido, mais do que antigamente, né, mas eu acho que as notícias sobre as queimadas, né, as imagens sobre isso, elas têm sido bastante fortes, né, hoje no país, pelo que eu tenho visto. Eu não assisto muita coisa e no momento não tenho lido recorrentemente muita coisa, não, sabe, Amanda? Chega um momento que a gente é muito bombardeado. É, eu, pelo menos, estou me cuidando um pouco em relação a essa. Então, eu não assisto muito, por exemplo, televisão, então não saberia muito comentar a respeito, né? E tenho lido ensaios, tenho lido artigos nos jornais, mas eu acho que, em termos gerais, é inequívoco, né? As imagens, e aqueles que tendem a minimizar, então há também aquelas emissoras, aqueles canais que tentam minimizar de fato o que está acontecendo, que eu acho que é lamentável, porque ficam só reverberando crendices, né, que são colocadas aí. De forma que eu não sei se eu ajudo muito você, porque eu não estou tão ligada assim na mídia, né, hoje em dia. Camila, sobre o ataque das ciências sociais e a antropologia, né, na mesma linha, a gente vive hoje a gente teria que dizer que, além do antiambientalismo, do anti-indigenismo, a gente vive um anticientificismo, né? Uma descrença na ciência, um ataque à ciência de forma generalizada, de forma geral, né? Então, assim, isso é muito preocupante, porque, além de ter um ataque às ciências humanas são, então, aquelas que estão mais ainda vulnerabilizadas por esses ataques, né? Então, por esse conjunto de, né, representantes governamentais que desacreditam, né? Que acham que o que a gente faz é criar, né? Não sei, o que a gente faz não é ciência para esse grupo, né? O que a gente faz é discurso político, discurso ideológico, né? As universidades estão sendo bastante atacadas nesse sentido, né, de que a gente, na verdade, produz, né, ideologia, como se as pessoas todas fossem, né, absolutamente submissas e objetos de manipulação e né, no nível universitário. Então, é bastante preocupante esse tipo de ataque, mas eu acho que é um ataque às universidades públicas, né? Eu acho que isso também vem dentro de um interesse no aparelhamento mesmo das instituições por parte desse grupo ideológico de direita, né, de ultradireita. Então, não é só IBAMA, não é só FUNAI, né, mas as universidades também estão sob ataque, o conhecimento também está sob ataque. E eu acho que, para nós, antropólogos e antropólogos, como a gente diz, como eu já me referi na minha palestra, a questão ainda é mais complicada, uma vez que a gente realiza trabalhos que outros cientistas sociais, por exemplo, não realizam, né? A gente não está apenas fazendo trabalho acadêmico de publicações, etc., do conhecimento, mas a gente também trabalha no sentido de subsidiar certas decisões, posições, seja do poder público, seja do poder judiciário, né, ou dos próprios movimentos e entidades. Então, estou me referindo aqui aos laudos antropológicos, aos pareceres técnicos, né? Os antropólogos são muito mobilizados, são muito, né, são muito demandados, né, para realizar trabalhos técnicos, não apenas acadêmicos, mas trabalhos técnicos, né, para tomada de decisão que vão subsidiar, né, a questão territorial no nosso país é uma questão central, é uma das questões mais, né, espinha dorsal de vários conflitos ainda na nossa sociedade, e por isso, então, nós estamos também junto com as populações que estão aí defendendo seus territórios, sendo também desqualificados, né, e
muitas vezes criminalizados, né, pelos interesses econômicos que estão disputando esses territórios, né? A tomada de território pelo agronegócio, pela mineração, ela se faz na medida que ela vai desqualificando os discursos de desqualificação das identidades indígenas, das identidades quilombolas, das identidades dos povos tradicionais, a tentativa de desqualificar, e com elas, e com essa desqualificação, também o conhecimento antropológico associado a esses grupos minoritários, né? Então, a gente tem vivido aí várias situações, inclusive com falsos antropólogos, né? Antropólogos que não fizeram exatamente treinamentos, né, de pós-graduação, de cursos de antropologia, vários segmentos aí que a gente tem notícia, inclusive pastores, né, que se identificam como antropólogos, porque fizeram algum curso de especialização em cultura e alguma coisa assim, que se colocam, né, como especialistas no assunto. Então, é muito preocupante. E, realmente, assim, para responder a Elisângela, como é que a gente deve fazer para, frente a essa situação, nós temos um desafio enorme aí, né, que não cabe a uma pessoa só responder, né, e nem seria... Eu acho que a gente tem que... São desafios mesmo para a gente pensar junto, né, como é que a gente faz para defender a universidade pública, né, a produção de conhecimento, né, o campo da antropologia e também, e com eles também, os direitos dos grupos com os quais nós trabalhamos, né? Então, fica aí o desafio para a gente pensar também, né, nas nossas instituições, nossos departamentos, as nossas universidades, nossos programas de pós-graduação, e a ABA, né, Associação Brasileira de Antropologia, e outras entidades que, porventura, deveriam surgir, né, para, enfim, de forma organizada, a gente, né, defender esse conhecimento e a produção desse saber, né, no seu formato técnico, inclusive. Perfeito, André. A gente teria só mais algumas perguntas. O Estevão buscou agrupá-las, né, aquelas que têm maior proximidade, porque também dá para, nesse momento também, assim, online, nessa via remota, colocar muitas mais. Então, tem uma pergunta do Givanilton, né? Qual a sua visão sobre a implantação de barragem para abastecimento de centros urbanos, diante da política de segurança hídrica de Estado? Essas são perguntas, André, hoje, né? Uhum. Então, qual a sua visão sobre elas? Depois, uma pergunta do Fábio Moura. Se você poderia falar sobre qual o papel da mudança dos códigos florestais nesse processo histórico descrito, né, por você. Qual seria, então, o papel da mudança dos códigos florestais? E, por último, da Flávia Pires, existiu outras formas de lidar com o problema que não passe pelo win-win ou a violência bruta dos dias de hoje, né? Se teria havido alternativas historicamente dadas a esses processos que você descreveu, e se você poderia dar algum exemplo. Bom, são essas as questões, André. Ai, todas as questões, olha, é muito difícil, né, Flávia? Eu acho, assim, uma coisa começando um pouco aqui pela da Flávia, né, essa questão, qual seria a alternativa, né? Eu acho que uma das coisas que o ambientalismo de resultados, esse ambientalismo do win-win, o ambientalismo do desenvolvimento sustentável, uma coisa que ele instaurou, né, a partir dos anos 80, 90, foi a ideia de que as soluções seriam técnicas, né, de que existem soluções técnicas e a tecnocracia se encarregaria de encontrar a melhor saída. Então, assim, eu acho que eu penso que não seria
que seria uma incongruência da minha parte eu dizer assim, eu teria uma solução, né? Eu vou apresentar quais seriam essas possibilidades, né? O que eu tento trazer é que toda solução ela é política, ela deve ouvir e ela deve emergir, né, dos diferentes grupos da sociedade, né? Então, assim, o que eu estou colocando aqui é a ausência, né, de respeito aos direitos constitucionais, a violação de direitos constitucionais, né? A Constituição do nosso país, ela fala do direito às terras tradicionalmente ocupadas, né? Direitos dos povos indígenas, então. E aí eu acho, e ela estabelecia, inclusive, prazo para que se concluísse a demarcação de terras indígenas, né? Então, de fato, o que houve é que nós não cumprimos a Constituição, né? Não fizemos todas as demarcações, né, o reconhecimento territorial, né, dessa população. Estamos devendo isso daí. E é por isso que deixamos, então, né, essa população, né, nesse nível da vulnerabilidade, agora sob ataque direto, né? Então, o que eu quero dizer é isso, a solução, né, a alternativa para o win-win, ou para a violência bruta, né, está na própria dinâmica da luta da sociedade e também vai começar pelo pacto, né, o pacto que a sociedade fez depois da ditadura, né, que resultou nessa Constituição, né? Então, eu acho que a Constituição, de fato, ela vem sendo desrespeitada, né, nos seus princípios. Então, a demarcação de terra indígena, justiça territorial, né, distributiva de território, por exemplo, o entendimento de que, enfim, nós temos um país que é diverso, né, que é etnicamente diverso, que existe essa pluralidade, né? Então, a começar por esse entendimento, esse respeito, né? Isso daí certamente teria nos conduzido a uma outra dimensão, né? Então, as forças mais retrógradas, mais conservadoras do ruralismo, né? Que hoje se associam aos interesses internacionais por outros caminhos, há uma conjunção, né, uma certa aliança ali, né, entre esses segmentos, faz com que realmente agora esses territórios estejam sob grande ameaça. Mas existe luta, né, desses grupos, existe luta, e é sempre uma questão de reconhecer mesmo a existência desses grupos, seus projetos de vida, seus modos de ser, fazer, viver, que são territorializados, né? Então, cumprir-se, né, e entender que a nação brasileira, ela implica nessa complexidade, né? O país deixou de fazer reforma agrária, deixou a reforma agrária em segundo plano, a questão territorial, ela ficou, né, à mercê dos interesses de escolhas políticas voltadas para, né, uma economia mesmo de exportação de commodity, né, o neodesenvolvimentismo, né, dos governos progressistas, né, eles deixaram a desejar, né, no plano desse reconhecimento. Então, eu acho que a solução seria, para começar, né, o respeito, né, a existência dessa diversidade aos direitos, né, constitucionais, as reivindicações que estão sendo colocadas ali, né, por esses grupos. Em relação à barragem, que é a barragem de abastecimento urbano, né, Genivaldo, né? Genivaldo, desculpa, eu não anotei. Barragem de abastecimento em centros urbanos em frente à questão da segurança hídrica, né? A ideia de segurança hídrica, ela deveria ser uma discussão sempre também condicionada à perspectiva da distribuição,
né, dos recursos da natureza na nossa sociedade, né? A gente vive numa sociedade em que há um grande desequilíbrio, uma grande assimetria de acesso a recursos da natureza, ao mesmo passo em que há uma grande desigualdade na destinação, né, do ônus e dos prejuízos que as escolhas, né, econômicas de apropriação desses recursos, ela, né, tem destinado a maior carga do ônus ambiental a grupos como esses que a gente vem comentando aqui. E na área urbana, a questão do saneamento, da falta de abastecimento, né, de acesso à água de qualidade e em quantidade, né, que segurança é isso, é acesso à água de qualidade e quantidade, né, e também a questão da destinação, né, do esgoto, né, na maioria dos municípios brasileiros isso ainda é uma questão muito grande, muito séria, né. Então, acho que qualquer projeto, qualquer escolha técnica, tecnológica, acho que entra também relacionada à minha resposta, Flávia, qualquer escolha tecnológica, técnica, ela deve perguntar antes e, acima de tudo, para quê e para quem. Para quê e para quem? Acho que é o grande problema nosso, né, da nossa sociedade, dessa desigualdade estrutural, é que esse para quê e para quem, ele nunca encontra espaço no debate político, né? E o ambientalismo liberal, da modernização ecológica, ao centrar, né, ao investir em soluções tecnocratas e tecnológicas, né, ele não permitiu, né, que a pergunta principal, que é para que nós estamos fazendo isso vai beneficiar que grupo da nossa sociedade, né, que ela não fosse nunca colocada, né? Então, eu acho que a grande questão é para quê e para quem, de tudo, isso vale como princípio, assim, para quem e para quê, o princípio distributivo, o princípio da justiça, né, que a gente chama de justiça ambiental, deve ser colocado antes de qualquer coisa, né? Segurança também hídrica, para quem, para quê, que grupos, né? Não sei se respondi a sua questão, mas eu gostaria de ter comentado isso, sobre essa questão da desigualdade. E a do Fábio foi sobre o Código Florestal, não é isso? Quais foram as mudanças, né? Desculpa, mas eu acabei não anotando. Quais foram as mudanças do Código Florestal? Eu acho que o Código Florestal, eu vou responder de forma geral, Fábio, acho que o Código Florestal, as mudanças que ocorreram foram mudanças que permitiram essa também questão distributiva que a gente estava falando aqui, o acesso dos grupos que já detêm o poder, né, sobre a terra, de manterem esse poder, né, maior sobre esses territórios. Então, acho que houve, na verdade, né, redefinições, né, sobre áreas de preservação permanente, retirando áreas, enfim, várias questões que possibilitaram incluir mais terras aí no mercado de terras, né, e criar mais vulnerabilidade ainda em termos de acesso aos recursos naturais, né, para certos grupos, né, que não os grupos dominantes, né. Acho que em linhas gerais, gente, o meu comentário. Não sei se estou respondendo aí. Não, respondeu muito bem, Andréa. Então, a gente, como tínhamos combinado, encerramos Já com encerramos. as questões. Eu tinha entendido que tinha outras questões, desculpa. Já. Tá. Nós fizemos dois blocos, 3, né? Então, acabou que você respondeu 8 perguntas. Você nem percebeu. Então, agradecer enormemente a tua disponibilidade novamente, né? Eu tenho certeza que quem não tinha nenhuma noção sobre as questões que você trouxe sai daqui hoje de modo muito maior, não é? Munido desse ferramental que você nos traz e com certeza buscar outros trabalhos teus de referência para ampliar esse horizonte de conhecimento, né? Então, as demais questões que foram postas a gente envia para você,
não é? Depois você pode mandar as respostas para o PPGA e a gente certamente transfere. Então, agradecer enormemente, abrir, ver se você gostaria de ainda colocar, né, algumas questões, o que te parecer interessante, pertinente, e também aproveitar para agradecer a presença do público. Eu gostaria de agradecer novamente, né, a oportunidade, a São Rari, Alexandre e colegas, né, Fábio, Estevão, todos, e dizer, assim, o momento é muito, muito desafiador, né, para a gente nesse tema, né, nos temas dos direitos, né, ambientais, dos povos indígenas e etc., dos povos tradicionais, e que estão realmente sob ameaça, mas eu acho que também falar um pouco do que eu tentei trazer lá no início e no final para a juventude, para todos os nossos estudantes e todos que estão assistindo, que faz parte da luta social, né? A história é essa, história de lutas, né? E reveses, né? A história, como a antropologia né, nos ensina, ela não é evolutiva, linear, né? Não é evolutiva, linear, eles estão, a história já não é ganha, né? A história ela é feita de conflitos mesmo, de conflitos e lutas políticas, né? E há esses reveses, né, em cada contexto histórico, e nós estamos sendo chamados agora a, né, nos posicionarmos, né, diante dessas grandes contestações, dessas narrativas, né, que vêm para desqualificar e deslegitimar coisas já construídas, que a gente achava que já estavam avançadas, né, mas nada estava ganho. Direitos não são ganhos, né? Os direitos são constantemente buscados, conquistados, construídos, né? Então, que a gente se anime, apesar da pandemia e apesar de tudo parecer, como eu disse, meio que apocalíptico, né? Que a gente possa se animar, né, se inspirar na história passada, mas também olhar, né, para esses grupos essa gente crítica, como se diz, esses grupos que sempre tiveram em crise. Nós estamos vivendo uma crise, né, da pandemia, mas estamos também os grupos cuja vida são vidas em crise, né, e que a gente possa se inspirar nas saídas criativas, na sua resiliência, na sua força, né, na sua forma de organização, para que a gente consiga também, né, caminhar juntos aí para a gente construir momentos melhores aí, mais justos, né, maior justiça social, ambiental para a nossa sociedade. É isso. Muito obrigada pela oportunidade e até uma próxima. Vamos aí.